Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6, que diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Uma fortaleza consiste em um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás contra a verdade de Deus. São mentiras sobre Deus, sobre quem Ele é e sobre o que Ele diz que fará, como também mentiras sobre quem somos em Cristo e como Ele nos vê. E quando aceitamos essas mentiras, elas aprisionam os nossos corações em trevas. Regiões inteiras podem ser afetadas pelas mesmas mentiras e ser atacadas por essas mesmas trevas demoníacas. Uma maneira pela qual podemos reconhecer isso é que vemos um grande número de pessoas de uma região adotando os mesmos padrões de trevas em suas crenças e comportamentos. Destruímos e derrubamos fortalezas espirituais concordando com Deus e a sua palavra e derrubando argumentos, renunciando às mentiras, que são contra o conhecimento de Deus, a sua palavra e a sua vontade. Dessa maneira, quebramos qualquer acordo com Satanás. Fortalezas pessoais da mente que prendem as pessoas em maneiras de pensar e estilos de vida pecaminosos são evidências muito claras daquilo que temos vivido. Temos presenciado atitudes e ações desse tipo, que lançam pessoas a uma prisão emocional e intelectual, fazendo-as ficar à mercê de encantamentos, ou seja, tudo em sua volta a atrai, a ponto de desviar a sua atenção e foco para o desejo da sua carne e não mais para a obediência aos princípios do Senhor e de sua palavra, vivendo assim uma vida completa de inconstância, ou seja, vivem a mentira. Falam, pregam, argumentam, usam a palavra e não conseguem sair deste lugar de trevas. Vivem ao bel prazer de suas crenças limitadoras e de sua paralisia espiritual. Também se levantam as fortalezas culturais ou valores da nossa sociedade, que estão de acordo com as trevas. As fortalezas culturais são de acordo com os valores de Satanás na sociedade de uma maneira geral. Há muitas formas pelas quais as pessoas concordam com ele e mantêm esses valores fixos e embutidos nelas. E elas que têm se propagado diante dos filhos de Deus de uma maneira tão minuciosa que muitos estão sendo enlaçados pelos desejos dos programas de TV, reality shows, séries intermináveis e toda sorte de representações que levam à quebra de princípios como algo natural. Se vendem por momentos, esquecendo da eternidade. Esses conceitos que são apresentados diferem da palavra e evidenciam o reino falido de Satanás. Não esqueça que a maneira de fazer algo espiritual ser evidenciado em um território é fazê-lo criar raízes pela quantidade de pessoas que o adoram. Isso mesmo, se você dá audiência às coisas que o inimigo está fazendo, isso se torna um altar de adoração. Às vezes, as pessoas se acomodam com a ideia de que minha salvação está garantida e o que vier é lucro, e não têm determinação para viver uma vida de obediência, santidade, abundância de qualidade, saudavelmente espiritual e estão sempre com suas forças minadas por Satanás. E assim, temos visto lares, casamentos, ministérios, projetos e sonhos serem totalmente destruídos. Também temos que saber que existem as fortalezas espirituais, que para alguns são chamadas até cósmicas, para enganar aquele que está sendo recrutado para tal atividade.
São potestades e principados demoníacos nos ares. São anjos demoníacos ou hostes demoníacas. Paulo as descreve em sua carta aos Efésios capítulo 6, versículo 12, dizendo: Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Derrubamos cada uma dessas fortalezas concordando com o Senhor e renunciando às mentiras do inimigo por meio das nossas orações, pensamentos, meditação da palavra e comportamento, ou seja, o nosso testemunho. Assim, nos faz lembrar daquilo que está descrito no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 29, que diz: Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Quando buscamos na palavra de Deus subsídios para entendermos como de fato devemos nos posicionar com relação à batalha que é mental, emocional e espiritual, sempre teremos um direcionamento de nossa vitória. Satanás não está brincando de matar, roubar e destruir. Esta é a sua missão, e ele é obstinado por ela. Quando assumimos nossa posição em Cristo e recebemos dele autoridade, passamos a usar as armas com destreza e também, revestidos da armadura de Deus, estaremos prontos para enfrentar qualquer tipo de batalha espiritual. Estaremos prontos para enfrentar um dos níveis do império das trevas. Como soldados, estaremos prontos para guerrear e com certeza sairemos vitoriosos. Se você não se posiciona, você tem medo. Se você tem medo, você não usa as armas e a vestimenta necessária e é derrotado. Sempre que surgir um desafio, devemos enfrentar agressivamente as forças das trevas, tendo sempre em mente que quando nós esperamos no Senhor, Ele vai nos mostrar qual estratégia ou método de guerra usar. Deus é um Deus de relacionamento e é um pai apaixonado por sua família, e Ele dá mais prioridade ao amor do que ao serviço. Lembre-se que o ativismo nos distancia de Deus. É o nosso relacionamento com Cristo que nos prepara para as batalhas, sejam elas grandes ou pequenas. Sempre sairemos vitoriosos, desde que usemos a arma certa, no local certo e na hora certa. E chegou o tempo de agirmos como Miqueias, que desviou o olhar de toda a decadência e ganância da sociedade, dos retrocessos e compromissos da igreja, e se posicionou de uma maneira diferente, como nos mostra no capítulo 7, no versículo 7 de seu livro, que diz: Portanto, olharei para o Senhor, eu esperarei pelo Deus da minha salvação, meu Deus me ouvirá. O que ele quis afirmar para Israel, trazendo para os nossos dias, é que a depravação está assolando a alma de nossa nação, causando ruína e decadência. Mas, enfim, nosso foco não está na péssima condição da sociedade. Um verdadeiro vigia não apenas avisa da espada, ele também proclama as promessas de Deus. No meio do caos, ele quer que seu remanescente santo conheça seu coração e faça sua vontade. O Senhor tem um remanescente, cujos olhos não estão voltados para a destruição e ruína da sociedade ou da igreja. Em vez disso, eles estão preocupados com o verdadeiro foco de porta-vozes de Deus, ecoando as exortações dos profetas. Volte os olhos para o Senhor, busque seu rosto, espere nele. Ele vai te sustentar e atender todas as suas necessidades. Não adianta culpar a falta de pão apenas por causa de igrejas mortas ou pastores despreocupados. Se voltarmos para Jesus, Ele promete nos alimentar. Esta garantia é boa até mesmo para aqueles que vivem em lugares solitários, onde pode não haver igreja ou é proibida o uso da palavra. Neste momento, você pode estar em um deserto espiritual, enfrentando, lutando contra os poderes de Satanás. Você pode sentir seu exército de entidades demoníacas indo sobre você. E assim, como os israelitas estavam indefesos contra o inimigo, você está indefeso contra o seu. No entanto, tão certo quanto Deus abriu o mar vermelho, permitindo que Israel andasse em solo seco, ele abrirá seu mar sobrenaturalmente. Você irá atravessar quaisquer mares, vales e desertos,
e se desprenderá dos laços do inimigo e de toda a oposição espiritual. E você não terá mais motivos para temê-lo. Sua libertação irá silenciar as mentiras de Satanás. Ele terá que cobrir a boca em temor quando o Espírito de Deus se mover em você. Você não acreditará mais nas acusações do inimigo contra a sua vida. Em vez disso, seus ataques demoníacos acabarão ficando totalmente confusos, e você verá o livramento que o Senhor teu Deus te dá e colherá os despojos da guerra que o Senhor tem lutado por você. Somente creia e assuma seu papel nessa importante batalha que nos conduz à vida eterna. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Pai, mais uma vez queremos ser gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti, de consagrarmos tudo que temos, que somos, de nos posicionar de uma maneira onde muitas vezes as pessoas elas não compreendem. Mas, Pai, faça com que o seu querer seja manifesto. Leve-nos, Pai, a cada vez mais a ter este relacionamento contigo, a ouvir a sua voz, a obedecer, a viver, Senhor, em santidade e estar passando por estes processos de santificação que muitas vezes, através de ataques das trevas, ou até mesmo, Senhor querido, através dos desejos da nossa carne, queremos até, Senhor, ser seduzidos, mas, Pai, o Senhor na sua palavra tem nos ensinado, Pai, que o que é melhor é estar, Senhor, vivendo esta nova vida, separado de todos estes desejos e de todas estas vontades e prazeres da carne, para ser, Senhor, totalmente usados e ser este instrumento afiado e afinado por Ti. Então, em nome de Jesus, destrua todo tipo de fortaleza, tudo aquilo, Pai, que estas informações que vêm, Senhor, de vários cantos, ó Pai, hoje, que vem através, Pai, de pessoas, que vem através, Senhor, de uma rede social, que vem através, Senhor, de jornais, vem através de revistas, vem através de impressos. Essas informações que muitas vezes vêm, Pai, até através destas pessoas, que elas não influenciem a sua palavra que está cravada e vive em nós. Mas antes, que o seu querer seja manifesto e possamos nos levantar, Senhor, como atalaias. Levantar, Pai, como estes, ó Senhor, vigias, que estão atentos a cada momento para poder fazer com que a sua glória seja manifesta e o seu querer seja grandioso. Muito obrigado, Pai. Assim oramos agradecidos a Ti, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor destrói e destrona todos os altares, todos os grilhões, algemas, amarras e desfaz todo tipo de fortaleza que estava sobre a mente. E nos dá, Senhor, uma mente renovada e nos conduz, ó Senhor, para viver o Seu Evangelho de uma maneira pura, santa, Senhor, sem, ó Pai, querer, Senhor, aparecer ou mostrar, Senhor querido, para os outros, porque a Sua presença é ela que tem que ser revelada em todas as nossas palavras, pensamentos e atitudes. Graças te damos, Pai. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos a Ti, consagrando tudo que temos, tudo que somos, para vivermos, Pai, mais um dia debaixo, Senhor, da Sua bênção, da Sua proteção, da Sua vontade e com, Pai, o Seu querer sendo manifesto em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.